bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre os finalistas da Copa Libertadores da América. Mas antes de começar a comentar, eu peço seu like para me apoiar. E caso seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueça, pessoal, de acionar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza? Então vamos lá, pessoal, que é o seguinte. Ontem a gente teve o último confronto, né, das semifinais entre Palmeiras versus Boca Juniors, a qual o Boca conseguiu se classificar lá dentro do Allianz Parque, se classificou nos pênaltis e assim vai fazer a grande final com o Fluminense, que derrotou o Internacional lá dentro do Beira-Rio, hein, por 2-1 e também conseguiu a sua classificação para a grande final. E assim, pessoal, vamos lá começar a falar um pouco sobre os jogos, porque assim, a gente teve duas semifinais, né, bem assim, distintas, mas com algumas lições que as duas equipes eliminadas devem ter, né? Se tem alguma coisa boa que tanto Palmeiras como Internacional devem pegar dessas semifinais, é algumas lições, né? A qual eles não devem repetir novamente para poder assim obter sucesso na próxima temporada. Que é o seguinte, vamos lá. Vamos começar falando sobre o jogo do Internacional contra a equipe do Fluminense. É o seguinte, o Inter, ele teve o primeiro jogo, a qual o Inter teve uma grande chance de ter saído com uma grande vitória lá do Maracanã. Porque foi um grande jogo, deixa eu deixar isso bem claro, foi uma grande partida, uma partida bem mesmo emocionante, do começo até o final, com vários momentos bons das duas equipes ali. Mas a verdade é que o Internacional deu bobeira e acabou não sabendo aproveitar o fator de ter um jogador a mais no campo. E tava vencendo, né? Tava vencendo por 2-1. E tudo parecia que o Internacional iria conseguir uma grande vitória. Mas aí o Codé foi lá, começou a recuar o time, tentando segurar, não sei pra que isso, e pegou o gol de empate. Beleza. Então, foi 2-2 no primeiro jogo. Aí a decisão vai lá pro Beira-Rio, lá na casa do Internacional. E todo mundo ficou pensando, poxa, então o Inter vai chegar aí no Beira-Rio e vai conseguir ganhar a vitória, né? Com o apoio da sua torcida vai ser uma parada difícil pro Fluminense. E até foi, né? Foi bem difícil. O Internacional criou bastante no segundo jogo, teve ótimas oportunidades, mas novamente a mesmo roteiro, não o mesmo, né? Porque não teve expulso no time do Fluminense, mas assim, em termos assim do resultado final, foi frustrante do mesmo jeito para a torcida do Internacional. Pois o time estava em vantagem de 1-0 e o Internacional estava dominando a partida. Estava dominando a partida, criando várias chances. E aí vem o grande personagem, né, da partida, que é justamente o Valencia. O Valencia, só da bem as contas, ele perdeu pelo menos uns 4 gols. E 2 gols foram na cara do goleiro Fábio. Então, não dá para perdoar um atacante assim. Assim, o Valencia, ele não é craque. Ele nunca foi um craque. Mas ele é um bom jogador. Eu sinceramente acho ele um bom jogador. Mas é aquela coisa. Ele não é aquele jogador, sabe, aquele atacante todo que talvez o torcedor nacional esperasse, né, dele. Ele é bom lá para a equatoriana, que é uma seleção tecnicamente fraca, né, assim. Mas, assim, para jogar grandes decisões, que cara decisivo mesmo, o Valencia não é, né? Eu acompanhei um pouco a carreira do Valencia e eu não vi esse jogador tão decisivo. Na Copa do Mundo foi bem, foi muito bem, mas, assim, de modo geral, não é tão, assim, decisivo. E assim, né? Recaiu nele as bolas a qual poderia ter decidido a partida da equipe do Internacional. Ele soube aproveitar. E aí, o Fluminense, né? Que tem jogadores decisivos, tem um Cano. Que esse sim realmente é um jogador também importante, decisivo. O Cano, deixa eu deixar bem ressalvado. O Cano não é craque, tá bom, pessoal? Ele é um ótimo atacante. Mas craque, assim, não é. Não dá pra, por exemplo, eu sei que muita gente vai reclamar dessa comparação. Mas assim, ele não é um Romário. Assim, o Romário é um craque dentro da área, mas é um cara que você pegar, assim, os gols do Romário, ele tinha uma certa habilidade, ele conseguia fazer arrancadas incríveis. Então, o Romário também tinha essa característica, né? O Cano é aquele cara que fica ali dentro da pequena área, da grande área, né? Vamos deixar assim. E espera que ele seja municiado para poder fazer os seus gols. Ele é aquele jogador que, como muita gente da imprensa fala, de um toque só. Se jogar para ele ali na grande área, ele vai resolver.
Mas fora disso, ele não é tão eficiente assim, né? Mas ele não tem como questionar que ele é um jogador decisivo. Quando mais o Fluminense precisava dele, ele apareceu ali e fez o gol. E é realmente um jogador realmente decisivo que realmente, quando coloca na balança, né? Ele é o desequilíbrio ali no momentos decisivos. Então, o Cano realmente é um jogador que consegue decidir partidas para a equipe do Fluminense. E esse fator realmente foi crucial, já que quando ele pegou a bola ali na grande área, ele não perdoou. Ele não perdoou, diferente do Valencia, que teve 2 oportunidades e perdoou. O Cano não perdoou e fez os gols. No caso, o gol, né? O primeiro gol foi do John Kennedy, um golaço, diga-se de passagem, que ele deu um toque de cobertura. Eu acho que dava pro René, né? O René que tentou tirar a bola ali do gol. Dava pro o René ter pegado e ter tirado esse gol. Mas ele foi muito afobado. Acho que ele ficou assim, nervoso ali na hora que ele viu a bola já indo em direção ao gol e deu um carrinho, acabou entrando com a bola e tudo. Mas sinceramente eu acho que dava para ele ter tirado esse gol da equipe do Fluminense. Se ele tivesse um pouco mais de calma, tivesse sido um pouco mais rápido, ele até chegou na bola no tempo certo, né? Para tirar, mas acabou se enrolando ali com a bola e acabou entrando com a bola e tudo. Então pegou com o golaço do John Kennedy e o segundo gol foi do Cano. Então assim, o Fluminense em si, a partida entre Internacional e Fluminense foi 2 confrontos assim. Até que o primeiro jogo foi equilibrado, né, até certo momento das expulsões, depois do Inter começou a dominar. E o segundo, né? O Fluminense teve 6 minutos bons de futebol, assim, em que a equipe realmente conseguiu chegar ao gol da equipe do Internacional. Até então, antes do segundo tempo, a Internacional estava inteiramente dominando o Fluminense. Parecia que realmente o Fluminense ia pegar uma sacolada lá do Internacional no Beira-Rio, mas aquela coisa, né? Futebol é eficiência. Assim como eu falei na nossa reação que a gente fez da partida, futebol é eficiência. Não adianta você chegar 100 vezes no gol e não fazer um gol. Um time pode chegar uma vez no gol e fazer o gol e vencer. Então, futebol é dessas coisas. Então, o Fluminense foi mais eficiente e conseguiu os seus gols que o classificaram para a grande decisão da Copa Libertadores da América. E, precisamente falando, por toda a campanha do Fluminense, foi merecido, tá bom? Foi merecido, o Fluminense realmente merece estar nessa decisão. O Fluminense é uma equipe que você percebe que, por mais que tenha tido aquela queda de qualidade, né, que a gente sentiu ao longo da temporada, mas realmente é uma equipe que tem um fator a mais. O Diniz é um cara que você pode questionar ele, mas é um cara que consegue ser inteligente em determinado momento da partida e consegue ser aquele cara que consegue, como pode dizer assim, buscar o gol. E busca o gol, tenta fazer de tudo para a equipe conseguir fazer os gols que necessita para poder conseguir a vitória. Então, o Diniz foi quarta-feira, né? Foi esperto e conseguiu fazer com que a equipe do Fluminense também chegasse à decisão da Copa Libertadores da América. Muito bem, pessoal. Então vamos lá falar um pouco sobre a partida de ontem, né? Entre Palmeiras e Boca Juniors. É o seguinte, né? Como falei, por 2 semifinais distintas, né? Mas ontem o Palmeiras simplesmente pecou na finalização. Mas ontem foi muito mais time do que o Boca Juniors. O Boca Juniors que no primeiro jogo jogou muito bem. O Palmeiras também teve seus momentos ali na primeira partida, mas o Boca Juniors jogou melhor do que o Palmeiras no primeiro jogo, tá bom? Tô falando no primeiro jogo, no jogo de ida. E o Boca Juniors, naquela época, eu falei assim, não, poxa, o Boca Juniors, assim como o Internacional, perdeu uma grande chance de levar um resultado positivo lá pro Allianz Parque. O Cabo perdeu uns gols até que incrível ali no primeiro jogo. E parecia que tudo iria indicar que o Palmeiras iria para mais uma final da Copa Libertadores. Mas aí, né? O Boca Juniors foi com uma estratégia. Você que tá assistindo, vai o Boca Juniors jogou como um time pequeno. Se apequenou pro Palmeiras, ficou recuado e tudo mais. Mas foi estratégia, né? Eu digo assim, que o Boca Juniors nessa Copa Libertadores da América é uma Croácia na Copa do Mundo. Quem viu a Croácia jogando sabe muito bem como a Croácia jogava e quando não conseguia vencer na questão técnica, né? Desculpa, estou me recuperando da gripe ainda. Mas é o seguinte, a Croácia ela jogava toda recuadinha e quando não conseguia achar o seu gol, né, em contra-ataques e tudo mais, ela levava para pênalti, onde treinava e conseguia sair com a classificação nas penalidades máximas. E o Boca Juniors nessa temporada
É isso aí. O time joga recuado, quando tá jogando no campo adversário, e tenta buscar os seus contra-ataques para poder assim tentar fazer o seu gol e assim se fechar todo para poder garantir a vitória por 1-0 ou levar a partida para pênaltis. E foi isso que aconteceu. Talvez até a equipe do Boca Juniors tenha se surpreendido em sair à frente do para cá, né? O Cavani depois de muito tempo fez um golzinho. Cavani que sinceramente até agora vem me decepcionando. A camisa do Boca Juniors não vem fazendo grandes partidas. Fez lá um gol aqui, outro lá, mas sinceramente falando, a passagem até agora do Cavani é decepcionante. Eu sei que ele chegou recentemente, ainda tem aquela questão de adaptação, mas mesmo assim, por nome do Cavani, né? Diante de toda a expectativa que o Cavani trouxe com a sua contratação, ainda tá devendo, né? Essa é a verdade. Mas assim, o Boca Juniors jogou inteiramente fechado ali no Allianz, ficou fazendo aquela velha catimba argentina, que ficava fazendo cera, ganhando tempo. E a intenção do Boca Juniors era, cara, levar a partida para pênalti. Fez seu gol, que, como falei, né? Talvez até o Boca Juniors não esperasse ter feito um gol ali no Palmeiras, no gol cedo, né? Depois disso, ficou fechado. O Palmeiras também teve muitas chances. Pelo tempo do Palmeiras não foi dar essas coisas, tá bom? Criou chances, mas não foi uma equipe tão eficiente, tão ofensivamente assim como a gente esperava. Segundo tempo, não. Segundo tempo, principalmente depois que o Abel colocou o Endrick, né? O Endrick jogou muito a bola, hein? Gostei da partida do Endrick ontem. Acho que foi uma das melhores partidas que eu acompanhei do Endrick na temporada. Gostei bastante. Quando ele entrou, deu pra ver que ele trouxe algo a mais, né? Partia pra frente, partia pra cima do jogador do time argentino. Fazia jogadas perigosas. A dele tem um passe espetacular pro Mike, né? Teve uma hora que eu tava acompanhando, eu disse, poxa, o Endrick às vezes segura muito a bola, né? E quando ele soltou a bola, olhou a movimentação do Mike e deu um passe genial pro Mike, que deixou o goleiro Romero, que fez uma grande defesa. E assim como teve o Valência como principal... Muito bem, então, assim como teve o Valência como principal, vamos dizer, ator na partida do Inter, e contra o Fluminense, aqui a gente teve o Romero. O Romero que já foi um personagem até meio polêmico, criticou ali o gramado ali do estádio do Palmeiras, né, no Allianz Parque. E ontem também ficou ali até provocando a torcida do Palmeiras, ficou mascando os chiclete, fazendo aquelas bolas de chiclete. Então, o Romero foi um personagem bem... assim, como dizer, engraçado na partida. Porque é o seguinte, ele fez grandes defesas ontem. O Romero foi o principal jogador do Boca Juniors, porque ele salvou muito Boca, fez grandes defesas, fez defesas milagrosas. Teve uma sequência ali que fez duas defesas muito legais, assim, salvou mesmo o Boca Juniors. E teve o lance de bicicleta do Rony, em que, cara, a bicicleta foi forte, rasteira, e ele foi lá e buscou. Então foi boas defesas do Romero, mas aí teve o lance do gol, né? O lance do gol que, sinceramente falando, eu acho que ele falhou. Sinceramente falando, eu acho que ele falhou no gol. Porque assim, veio o chute do Piquerez lá de fora da área. Ele arriscou de fora da área. Obviamente que você deve estar falando, mas teve desvio, sim. Teve um leve desvio. Ouvi de novo o lance e teve um leve desvio no jogador da equipe do Boca Juniors. Mas a bola foi próxima dele. Então assim, ele teve um tempo de reação para apurar na bola atrasada. Então quando ele viu ali a bola chegando, ele foi atrasado. Aí deu tempo de tocar na bola. Ele ainda conseguiu chegar na bola, mas não foi o suficiente para poder impedir o gol da equipe do Palmeiras de empate. Inclusive, acho que até ele, depois ali, ficou meio aqui, pensa, poxa, dava para me ter pegado. Tanto é que ele ficou socando ali no chão. Ele mesmo sentiu que ele poderia ter defendido aquele chute. Dava para ele ter defendido. Então, ele mesmo se autocriticou, posso dizer assim. Mas aí veio o lance dos pênaltis e soube se redimir, né? Defendeu duas penalidades e conseguiu fazer com que o Boca Juniors fosse para a grande decisão da Copa Libertadores, enfrentar a equipe do Fluminense. Mas assim, o Romero foi um grande jogador, mas sinceramente falando, teve outro jogador também do Boca Juniors que eu gostei bastante, que sinceramente era o jogador que mais assim perigoso do Boca Juniors, que é o Barco.
Barco, que é um jovem jogador recentemente contratado pela equipe Boca Juniors, e jogou muita bola ontem. Quando lançava ele pela ponta do campo, cara, ele fazia um fuzuê ali na zaga da equipe do Palmeiras, né? Conseguia fazer arrancadas, fazer jogadas boas. Só que assim, não teve a conclusão certeira dos jogadores da equipe do Boca Juniors, né? Mas é um jogador que ontem jogou muita bola. Para mim, sinceramente, se não fosse a belíssima atuação do goleiro Romero, para mim, quem seria o nome do jogo, assim, para a equipe do Boca Juniors, obviamente, seria o Barco. Para mim, jogou muita bola, realmente merecia ser o jogador do jogo. Mas não tem como não dar esse título, né, pro Romero, porque o Romero realmente salvou o Boca Juniors ontem, né? Fez grandes defesas e nas penalidades se consagrou defendendo 2 pênaltis. É assim a equipe do Boca Juniors eliminou o Palmeiras. Mas assim, pessoal, torcedor do Palmeiras, de quem foi a culpa da eliminação ontem? Você deve estar se perguntando. Se na partida internacional, para mim, sinceramente, o culpado foi justamente o Valência, porque, sinceramente, eu vou colocar 2, tá bom? Vou colocar 2 culpados. O Codec, pela estratégia, porque, cara, eu já tinha repetido isso lá na reação. Cara, o Internacional não poderia ter cometido novamente aquele erro que cometeu lá no Maracanã. E novamente lá no Beira-Rio cometeu. Então, recebeu castigo merecido por ter voltado a ficar na teimosia dessa estratégia do Codec. Então mereceu tomar os 2 gols por conta da teimosia do técnico. E também teve a culpa do Valência por ter perdido os gols. Que não pode um atacante perder os gols que ele perdeu. Ok. Palmeiras, quem foi o culpado? Seguinte, teve também um erro de estratégia, é incrível dizer isso, mas teve o erro de estratégia do Abel, mas sinceramente falando, quem foi o principal culpado foi a diretoria, no caso da sua Leira. Por quê? Porque o Palmeiras, assim como o Flamengo, tem ótimos jogadores, tem um elenco bom, ok, legal, mas é preciso reforçar. E assim como o Flamengo, o Palmeiras não soube se reforçar. Na verdade, contratou quase ninguém, para não dizer ninguém. Então, tanto é que o pessoal até brinca que o principal reforço do Palmeiras na temporada foi aquele avião que a Leila comprou, né? O pessoal até hoje faz meme com isso. Mas é o seguinte, o Palmeiras, ele acabou se fragilizando durante a temporada por venda de jogadores. Perdeu o Scarpa, perdeu o Danilo, perdeu o que mais? Poxa, esqueci o nome do jogador agora. Mas perdeu 3 jogadores importantes, o plantel. E nisso, a Leila não soube pegar o dinheiro que tem, né? No caso das vendas, o dinheiro que vem de receita mesmo, era mesmo, e comprar jogadores à altura para poder voltar a fortalecer essa equipe do Palmeiras. E assim, vamos lá. Um pedreiro, ele chegou para mim e falou o seguinte, olha, uma casa bonita, ela é bonita quando ela é nova. Quando ela é ali recente, beleza, é bonita, todo mundo gosta, legal. Agora, se você não pegar e começar a fortalecer as colunas, o alicerce dessa casa, uma hora ela vai ruir. Por mais bonita que seja, ela não vai mais segurar, não vai aguentar o tempo, porque o tempo deteriora a casa, deteriora a estrutura da casa. Então você precisa reforçar a casa para poder manter ela bonita e sólida. Ok? Beleza, então isso serve para as equipes também. E eu citei tanto a equipe do Flamengo como a equipe do Palmeiras, porque foram 2 equipes que ao longo desses 3, 4 anos, posso dizer assim, vem se revezando em ganhar títulos importantes. E assim, o Palmeiras, se você pegar, é quase o mesmo time lá de 2020. Quase, com algumas modificações aí. Bem simples, né? Bem umas modificações assim que um nome aqui, outro lá, só. Assim como o Flamengo. Se você pegar o Flamengo, é um Flamengo que é quase a mesma equipe lá de 2019. Então, o tempo passou para esses jogadores. Muitos deles já têm idade, já não aguentam mais ter aquele pique de anos atrás. E também teve a perca de alguns jogadores importantes que não foram da maneira correta substitutos. Desculpa, nossa, agora falhou a garganta. Não foi assim, não teve reposição para eles. Então, isso aconteceu para o Palmeiras. O Palmeiras tem uma boa equipe, isso ninguém discute, mas falta reposições no elenco para poder a equipe encarar uma temporada inteira. Então, nisso, até o próprio Abel Ferreira ficou reclamando. Se você pegar algumas entrevistas dele de alguns jogos atrás, ele ficou reclamando
de perca de jogadores. Ele perdeu até recentemente o Dudu, né? Por lesão, né? O Dudu, que é um jogador importante pro Palmeiras ali, principalmente jogando ali pela ponta, é um jogador que consegue dar arranques e armar belas jogadas ali pela ponta do campo. Então o time ficou ali sem, sabe, substituto à altura. E nisso, né? Uma hora a água chega no topo, né? E chegou, e aí tá aí o resultado, né? Infelizmente, mais uma eliminação. Talvez seja o primeiro ano, né, que eu veja do Abel Ferreira sem ganhar um título de expressão aqui no Brasil. Mas teve a Recopa do Brasil, né, que ganhou. Ok, teve sim, teve, ok. Mas assim, teve também o Paulista, se não me engano, que o Palmeiras ganhou também. Mas para isso não teve, né? Não teve Libertadores, não teve Copa do Brasil. Não sei se de repente vai conseguir o título brasileiro. Ainda dá para o Palmeiras, tá bom? Dá para o Palmeiras chegar no Botafogo. O Botafogo já está começando a acabar o gás do Botafogo. Então dá para o Palmeiras ainda conseguir chegar na equipe do Botafogo. Mas vai ser uma reta final bem disputada, né? Onde também as equipes estão oscilando. O próprio Palmeiras está oscilando na temporada. Então vai ser uma reta de final de brasileiro bem interessante. Mas assim, né? A Soleira Pereira errou em não contratar. E pior de tudo, ainda ficava debochando da cara do torcedor do Palmeiras. Mas por que vocês querem reforço? Tá vendo esse avião lindo, sabe? Ficou debochando da cara do torcedor palmeirense. E o torcedor cobrando, né? Poxa, cadê os reforços? Essa equipe precisa ser reforçada. Não dá para só se garantir somente com esse time aí normal. Porque o Abel Pereira, ele também não é um milagreiro, né? Chega uma hora que não dá para fazer milagre. Como não deu para fazer, né? Então, tinha que se reforçar. E ele não tava nem aí, né? Então, foi erro da Sra. Leila em não ter reforçado essa equipe. Então, pode colocar na conta, né? Pode colocar na conta da Leila, que é uma... Sinceramente falando, eu não vejo ela como uma excelente diretora de futebol. Sinceramente falando. Ela pode ser uma excelente administradora, bancária, tem ali sua empresa, né, que agora ela administra bem, que é sim a principal patrocinadora do Palmeiras. E acho que se não fosse por isso, né, você era que estivesse bancando o Palmeiras, acho que ela nem seria diretora, porque acho que os títulos do Palmeiras recente, né, o glorioso passado recente do Palmeiras é graças ao Abel Ferreira. Mas como falei, né, não dá para ganhar tudo todo ano. Tem um momento em que a equipe vai oscilar e vai realmente perder jogos, vai perder títulos. E principalmente quando você não se reforça. Não dá realmente para manter uma equipe por vários anos. É preciso ter renovações. Assim como o Flamengo precisa ter mais renovações para poder tentar novamente voltar a ganhar títulos, o Palmeiras também precisa ter. Para poder assim, novamente ser aquele Palmeiras forte. Porque senão realmente, se não tiver, aí ano que vem vai ser mais um ano que a equipe pode ficar ali só olhando os adversários ultrapassarem ele e conseguindo títulos, e o Palmeiras vai ficar ali a ver navios. Então assim, parabéns para a equipe do Fluminense, parabéns para a equipe do Boca Juniors. Sinceramente falando, antes de encerrar nesse vídeo, já está bastante longo, vai ser uma final bem interessante. Obviamente que a imprensa brasileira está colocando o Fluminense como favorito. Sim, o Fluminense é favorito. Eu volto a repetir, já venho repetindo isso há um bom tempo. O Boca Juniors não tem uma equipe forte, é uma equipe mediana para baixo. Teve uns seus reforços ali que conseguiu ajudar porque a equipe subisse um pouquinho de nível, né? Mas nada tão assim espetacular. O Cavani é um jogador que pode decidir, pode, mas ainda está muito abaixo daquele que o pessoal, né, no caso a torcida do Boca Juniors, espera dele. Então, o Boca Juniors não é uma grande equipe, assim, eu tô falando de elenco atual, tá bom? Não tô falando da instituição Boca Juniors. A instituição Boca Juniors é gigantesca, mas o time realmente é bem meia boca, né? Nessa temporada. O Fluminense tem jogadores decisivos, o Cano, não precisa mais nem comentar sobre o Cano, né? O Cano é um jogador decisivo, então ele pode realmente dar o título da Libertadores para a equipe do Fluminense. E o Fluminense tem a grande oportunidade, né? Tem a grande oportunidade de conquistar a sua Copa Libertadores, porque vai enfrentar um Boca Juniors que não é forte, talvez seja um dos Boca Juniors mais fracos das últimas Libertadores, né? Dos últimos anos. E o Fluminense tem uma equipe boa, né? Tem uma equipe boa que dá sim para conseguir o título da Copa Libertadores. Então, como eu falei do título do São Paulo, né?
é o momento do Fluminense. É agora que o Fluminense tem a chance de conquistar o seu título inédito da Libertadores. Então é a grande chance que tem. Talvez outra oportunidade igual a essa não vai ter, porque vai enfrentar um time teoricamente fraco. Mas vale também o aviso. Assim como foi também por Palmeiras, a qual eu falava que não seria fácil por mais eliminar o Boca Juniors, até porque se você pegar em termos de elenco, né, o Palmeiras é superior à equipe do Boca Juniors. Ok. Então eu falei, não vai ser fácil o Palmeiras conseguir passar pelo Boca. Poderia golear o Boca Juniors? Poderia ter saído com uma grande vitória, estar na final, mas o jogo de ontem mostrou isso, que não vai ser fácil. Então, torcedor do Fluminense, não dá para ser soberbo nessa hora. Não dá para subir a cabeça, já ganhamos, já somos campeões, vamos enfrentar o Boca Juniors, que não é uma equipe lá, essa coisa. Não acredito nisso. Porque o Boca Juniors vai entrar com a faca nos dentes na final, porque não vai querer sair derrotado. Então, uma coisa que eu falei ontem, eu vou repetir aqui. Ontem o Boca Juniors não foi na técnica que se classificou, foi na raça. Foi na raça típica de times argentinos. Então, não espere menos do que isso na final. O Boca Juniors vai jogar com raça, vai jogar com dedicação, vai ser um jogo realmente bem trucado, não vai ser aquele jogo bonito. Pode ter certeza que o Boca Juniors vai bater muito, vai brigar muito e vai ter muita catimba, do começo até o fim. Principalmente se o Boca Juniors fizer um gol. Aí realmente vai ser complicado para o Fluminense. Então o Fluminense também tem que jogar seu estilo de jogo, tem que partir para frente, não pode cair no jogo da equipe do Boca Juniors, porque, como falei, vou repetir novamente, não vai ser um confronto fácil para o Fluminense na grande final. Pode ser que o Fluminense chegue lá na grande final e passa 3-0 na Boca Juniors, 4-0, 5-0? Pode. Tem um time para isso? Tem. Mas não pode também entrar de salto alto na grande final. Porque eu já vi grandes equipes chegar a finais com elencos muito superiores. E isso o futebol tem aí um vasto livro de história afirmando isso. Só você ver, por exemplo, um exemplo disso é a Grécia, né? A Grécia pegou Portugal e venceu. E aí, o Portugal é 1000 vezes melhor do que a Grécia em termos de futebol. E outros exemplos que você tem aí no futebol. Então, não dá para entrar de salto alto. Tem que entrar com seriedade, encarando também que o Boca Juniors é uma grande instituição que tem tem 6, né? 6 títulos de Copa Libertadores da América. E, se eu estiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários. Então, é uma equipe gigantesca que o Fluminense vai enfrentar. Então, é preciso entrar com seriedade, é preciso entrar focado e sem oba-oba. Oba-oba, obviamente, pode ter por parte da torcida do Fluminense, que vai realmente vir confiante no título, até porque vai estar jogando praticamente dentro de casa, no Maracanã. E realmente o sentimento do torcedor do Fluminense é de euforia, é de otimismo para conseguir esse título. Se conseguir, realmente vai ser um feito inédito, vai ser algo realmente muito legal, porque o Fluminense vai entrar na galeria dos campeões da Copa Libertadores da América, vai ser mais um carioca, né, a ter um título. Vai ficar faltando somente o Botafogo ganhar um título de Libertadores, dos 4 grandes do Rio. E realmente vai ser um título que vai ser muito importante para a história do Fluminense. Mas, se perder, né, é complicado. Complicado. E acho que tem o torcedor do Fluminense que vai querer isso, né? Mas vamos ver, né? Vamos esperar. A final vai ser em novembro, então vamos torcer, vamos esperar para que seja uma grande final e que as duas equipes dê um grande espetáculo nessa final. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like aqui para me apoiar. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Eu sei que muita gente acompanha aqui os vídeos do canal, assiste, às vezes gosta, não sei se gosta. Tomara que vocês gostem do conteúdo aqui do canal. Então, acabo se esquecendo de deixar o like e também se inscrever. Então deixa, pessoal, o like de vocês. O like de vocês é muito importante aqui pro canal. Me incentiva a fazer mais vídeos, a estar aqui comentando, a produzir conteúdo aqui pro YouTube, que não é fácil, tá bom? Ser, como por exemplo, criador de conteúdo dentro do YouTube não é fácil. A gente enfrenta muitas barreiras aqui dentro do YouTube. Mas por isso que o like de vocês é muito importante, porque faz com que o YouTube entenda que a gente tem relevância aqui dentro da plataforma, tá bom? E a inscrição de vocês é importante porque faz com que o canal cresça a cada dia mais. A gente é mais de 370 pessoas aqui no canal, então agradeço de coração a cada uma pessoa que confia no conteúdo aqui do canal, tá bom? Que acredita que esse canal ainda vai crescer muito e que o conteúdo vai ser, ao longo do tempo, melhorado a cada dia mais.
Tá bom, pessoal? Ah, e antes de encerrar, também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação, tá bom, pessoal? Porque muitas vezes o YouTube não manda os vídeos para os inscritos. Então, você acionando o sininho, você é notificado quando tá tendo algum vídeo aqui no canal, tá bom, pessoal? Agora sim, encerrando o vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Então, até a próxima!